Olá, bem-vindos a esta aula. Aqui nós iremos falar brevemente sobre o princípio de Cavalieri em sua versão bidimensional e vamos aplicar isso para nos ajudar a obter uma fórmula que expressa a área de uma figura importante. Primeiramente, como é o princípio de Cavalieri em sua versão bidimensional? Vamos supor que nós temos duas retas R e S paralelas que determinam a altura comum entre duas figuras geométricas, uma figura A e uma figura B. O princípio de Cavalieri, ele nos diz que se em qualquer altura intermediária, que eu vou chamar aqui de H, uma reta paralela a R e a S cortar as figuras A e B em segmentos que se manterão sempre na mesma razão, por exemplo, chamando de LA esse comprimento do corte na figura A e de LB o comprimento do corte da figura B, se a razão LA sobre LB se mantiver sempre constante, digamos, sempre igual ao número K, independentemente da altura em que se efetue este corte, então, como consequência, a área da figura A estará para a área da figura B também nesta mesma razão. A versão mais comum do princípio de Cavalieri, quando apresentada no ensino fundamental e médio, é aquela para a qual este K é igual a 1. A versão original e a completa é esta. Se em qualquer altura intermediária uma paralela a R e a S intercepta as figuras A e B de forma que esses cortes estão sempre na mesma razão, então, como consequência, as áreas dessas duas figuras permanecerão nesta mesma razão. Que fique bem entendido aqui, precisa-se que em qualquer altura intermediária a razão entre segmentos se mantenha. Se isto acontecer para qualquer altura intermediária, então as áreas estarão na mesma razão. Isso é uma ferramenta utilíssima, em particular quando nós já dispomos do conhecimento de uma das figuras. Por exemplo, quando conhecemos a área de uma das figuras e comparamos essa figura com outra cuja área provavelmente não conhecemos. Se nós constatarmos que a razão entre esses cortes irá se manter em qualquer altura, então nós poderemos, graças ao princípio de Cavalieri, garantir que a razão entre suas áreas será essa mesma razão que se repete aqui quanto aos comprimentos. Nós vamos usar agora o princípio de Cavalieri para tentarmos determinar a área delimitada por uma figura chamada elipse, figura essa que nós vamos definir aqui. A elipse vai ser por nós tratada em aula posterior de maneira mais detalhada, mas não custa nada darmos logo aqui a definição de elipse. Desde já, no entanto, é importante chamar a atenção para o fato de que existe mais de uma forma de definir elipse. Vamos aqui tomar dois pontos que eu vou denotar por F1 e F2, pontos esses que eu vou chamar de focos. A distância entre esses dois focos eu vou denotar por 2C. Vamos supor que nós tenhamos previamente tomado um comprimento maior do que 2C, que eu vou chamar aqui de 2A. O conjunto daqueles pontos do plano, cuja soma das distâncias a esses dois focos é igual a 2A, é o conjunto que nós vamos chamar de elipse. Elipse de focos F1 e F2. Ela terá mais ou menos esse aspecto. Qualquer ponto da elipse tem essa propriedade. A soma da distância do ponto a um foco e do ponto ao outro foco tem que ser igual a essa constante 2A, que é maior do que 2C. Esse 2C é a distância focal, assim chamada.
E, na minha opinião, é mais fácil tratar aqui com a equação cartesiana da elipse para que possamos obter mais rapidamente aquilo de que precisamos. Eu estou aqui representando uma elipse no plano cartesiano. E a origem do sistema cartesiano aqui eu tomei de propósito como sendo o ponto médio entre os dois focos. Segue-se, portanto, que essa distância é C e essa também, uma vez que nós tínhamos denotado por 2C a distância focal. Vamos lembrar que para a definição era necessário que tomássemos uma distância prévia 2A maior do que 2C. A soma das distâncias de um ponto qualquer da elipse aos dois focos terá de ser igual a esse 2A. A equação que governa o comportamento das coordenadas x e y de um ponto da elipse é esta aqui. x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Isso quando nossa elipse está centrada na origem, ou seja, quando o ponto médio do segmento focal é a origem, e quando os eixos da elipse estão alinhados com os eixos cartesianos. Aquilo que chamamos de eixo principal da elipse é simplesmente aquela corda da elipse que contém o segmento focal. Quem é este B aqui? Fica fácil percebermos isso aqui. Uma vez que esta é a equação que governa o comportamento dos pontos da elipse, ao fazermos x igual a zero, a abscissa igual a zero, nós estaremos justamente procurando por estes dois pontos. Aplicando x igual a zero na equação da elipse, nós estamos procurando pelos dois únicos pontos da elipse para os quais a abscissa é nula. Substituindo x por zero, então nós teremos y2 sobre b2 igual a 1. E, portanto, o y deverá ser mais ou menos b. Essas são as coordenadas 0, menos b e 0b. Tomando b como positivo aqui. B é, portanto, essa distância. Essa equação ela nos diz muito mais, diz inclusive que a elipse é algo limitado e que ela é perfeitamente simétrica com respeito ao eixo x, o que acontece em cima acontece embaixo, e com respeito ao eixo y, o que acontece de um lado acontece do outro também. Com isso, nós podemos dizer que a elipse ela pode ser dividida em 4 partes congruentes. Nós temos 4 partes congruentes a esta aqui. Portanto, se nós quisermos calcular a área delimitada por uma elipse, bastará calcularmos uma dessas áreas e multiplicar por 4. E é isso que nós iremos fazer. Nós vamos aqui trabalhar com duas cópias do sistema cartesiano x,y. Eu estou alinhando elas de forma que os eixos das abscissas, em cada caso, estejam alinhados. Aqui na direita eu vou considerar uma elipse centrada na origem, com os eixos alinhados com os eixos cartesianos. A elipse de equação x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Um simples exame desta equação nos permite obter, por exemplo, que o comprimento do semi-eixo, digamos, horizontal dessa elipse é A e o comprimento do eixo, digamos, vertical é B. Aqui eu estou considerando uma circunferência de raio B, portanto essa distância aqui também é B, e observem, a circunferência e a elipse estão limitadas pelas mesmas paralelas. E eu vou tentar usar o princípio de Cavalieri para obter a área delimitada por essa elipse. É conveniente, desde já, exibirmos a equação cartesiana dessa circunferência, centrada na origem de raio B. É simplesmente x² mais y² igual a b². E isso se explica facilmente pelo seguinte fato. Um ponto qualquer de coordenadas x e y pertencente a essa circunferência deverá fatalmente seguir o seguinte. Esse aqui é o raio, que eu vou chamar de R.
Isso aqui é a abscissa, isso aqui é a ordenada. O teorema de Pitágoras nos diz de imediato que x2 mais y2 igual a r2. Como eu já afirmava que o raio aqui era b, então nós temos x2 mais y2 igual a b2. É esta a lei algébrica que deverá reger o comportamento de todo e qualquer ponto da circunferência. É uma equação ligeiramente mais simples do que a equação dessa elipse. Muito bem, a área desse círculo nós já sabemos ser igual a π vezes b quadrado. Π vezes o quadrado do R. Nós estamos procurando a área delimitada por essa elipse. E aqui nós vamos usar aquele fato mencionado anteriormente, que bastará encontrarmos a área em um quadrante e multiplicar por 4. Muito bem, eu vou então me preocupar apenas com este primeiro quadrante aqui, tanto do círculo quanto da elipse. Vamos aqui traçar uma paralela qualquer ao eixo horizontal. Nós estamos tomando uma altura qualquer intermediária entre 0 e b. Vou chamar de h essa altura comum. Vamos lembrar que nossa intenção aqui é comparar esses dois comprimentos. No caso da circunferência, fica bem simples encontrarmos esse comprimento aqui. Vai depender do h, evidentemente. Bastará usarmos Pitágoras aqui. Lembrem-se que esse raio é b, portanto, esse comprimento aqui, que eu vou chamar de comprimento na circunferência, ele satisfará o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, o que significará, portanto, que LC vai ser a raiz de B2 menos H2. Então, por exemplo, quando o H está aumentando, ou seja, ao subirmos, digamos assim, esta reta azul paralela ao eixo X, ela determinará segmentos aqui que dependerão dessa altura, segmentos cada vez menores, porque a altura está aumentando e vice-versa. É um comprimento, portanto, que está dependendo do H. No outro lado, na elipse, para encontrarmos este comprimento aqui, que eu vou chamar de LE, o comprimento na elipse, também é simples, bastará, por exemplo, substituirmos aqui o y pela altura correspondente, que é h. Então, na equação da elipse, ao fazermos esta substituição, nós teremos x2 sobre a2 mais h2 sobre b2 igual a 1. Lembre-se que, nesse caso, o x é o que nós queremos, esse LE aí. Então, vamos ver aqui. Ao isolarmos isso, nós teremos 1 menos H2 sobre B2. E operando aqui, tirando o MMC, o que nós teremos é B2 menos H2 sobre B2. Este A quadrado que está aqui dividindo, ao passarmos para lá multiplicando, nós obteremos finalmente que o x2 é A2 sobre B2 vezes B2 menos H2. Então o x será a raiz disso aqui. Ou seja, o x será A sobre B vezes a raiz de B2 menos H2. Vamos lembrar que esse x nada mais era do que este LE aqui, este comprimento determinado nesse trecho de elipse aqui. E como era de se esperar, nós obtivemos que este comprimento irá depender da altura, segundo a qual nós tomamos esta reta azul. Quando a altura vai aumentando, este comprimento irá diminuindo e vice-versa. Então, ambos esses comprimentos, tanto o LC quanto o LE, dependem da altura que se toma a reta azul. No entanto, o quociente entre os dois vai ficar extremamente simples. Se eu dividir LC por LE, eu terei aqui a possibilidade de simplificar enormemente as contas e eu vou obter B sobre A. Uma constante, reparem.
algo que não depende da altura segundo a qual se toma esta paralela azul. Em suma, o que nós obtivemos foi o seguinte, que independentemente da altura em que se toma esta reta paralela ao eixo X, os segmentos que ela determina na circunferência e na elipse sempre se mantêm na mesma razão. Dividindo o segmento na circunferência sobre o segmento na elipse, nós temos sempre B sobre A, sempre a mesma razão. Como consequência, usando o princípio de Cavalieri, esta área, que eu chamarei de área A, estará sobre esta área, que eu chamarei de área B, nesta mesma razão. Área A sobre área B estará nesta mesma razão. Ocorre, entretanto, como sabemos, que esta área A é 1/4 da área do círculo de raio B. Portanto, isso aqui é πb2 sobre 4. E esta área, como nós mencionamos anteriormente, é 1/4 da área da elipse. Então, eu vou chamar de área da elipse sobre 4. O que é que eu obtive, então, aqui? πb2 sobre 4 dividido por SE sobre 4 igual a B sobre A. SE, lembramos, a área dessa elipse, a área delimitada por essa elipse. Como consequência, o que nós teremos é que πb2 sobre a área da elipse é igual a B sobre A. E daqui nós facilmente encontramos, usando, por exemplo, o produto dos meios igual ao produto dos extremos, que a área da elipse é então dada por π vezes A vezes B. π vezes o produto dos dois semi-eixos. Nesse sentido, a circunferência pode ser considerada um caso particular de elipse, onde os semi-eixos têm o mesmo comprimento B, nesse caso, por exemplo. Se A é igual a B, a área aqui se reduz a π vezes B quadrado, a área de um círculo de raio B.